A doutora Ana Uni, ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Ciências na área de Genética e Epidemiologia. Ela é membro fundadora da Ambicam, que é uma associação médica de cannabis medicinal, que foi criada exatamente para a gente poder se fortalecer, para poder falar de cannabis e poder exercer essa medicina milenar. Ana Uni. Boa tarde, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Vou falar um pouco sobre autismo. Fazendo uma correção, eu não faço pós-doutorado, eu já fiz meu pós-doutorado já faz mais de 10 anos. Ajudei a fundar tanto a Ambicam como a PMC, que é a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. A Ambicam é a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. Então, os médicos estão todos convidados a se associar. A gente está com um stand logo aqui. Então, a pergunta é, cannabis funciona no autismo? A gente tem uma série de evidências de que sim, embora a conversa mainstream seja de que não existe evidência ou de que a evidência é muito pequena. A gente tem até agora uns 6 relatos de caso clínico publicados, deve ter mais, esses são os que eu encontrei mais rapidamente. Temos 5 estudos retrospectivos, temos 5 estudos abertos e temos 2 estudos duplo cego controlados com placebo, né? Na pirâmide de evidências científicas, a evidência que tem mais força é a meta-análise. A meta-análise é quando você soma vários estudos semelhantes, de preferência controlados com placebo, e consegue tirar uma média de todos esses estudos juntos. Então, a gente não tem meta-análise. Daí se diz que a gente não tem evidência, mas vocês vão ver aqui o que a gente tem. Recentemente, o Israel mudou os critérios de uso da cannabis no autismo. Então, hoje em dia, o autismo já era uma patologia que podia ser tratada com cannabis. A maior parte dos estudos são de Israel. Só que agora, o ano passado, eles ampliaram essa indicação. Então, agora, antigamente... Ops. Ok. Não dá para apontar. Bom, em vermelho, né? Antes, somente quem poderia prescrever cannabis para um paciente era o especialista. Agora não mais. Qualquer médico que tenha experiência com medicina canabinoide pode prescrever para autista. E antes havia a exigência de que ele tivesse que ter tentado antes risperidona ou aripiprazol, que são os antipsicóticos, liberados pelo FDA para autismo, e agora você não precisa mais dessa exigência, e eles ampliaram a idade também. Então, hoje você pode fazer para crianças menores de 5 anos. Antes você era limitado a fazer para pessoas acima de 5 anos de idade. Então, assim, Israel, que é pioneiro no estudo da cannabis medicinal, já abriu para uma série de patologias, incluindo autismo, Tourette, demências, além da epilepsia e algumas outras. Nos Estados Unidos, existem vários estados que permitem a recomendação de cannabis. Nos Estados Unidos, você somente tem 2 produtos de cannabis. Um é o dronabinol, que é um THC sintético, e o outro é a nabilona, e o Epidiolex, que é o CBD puro. Esses 3 são considerados medicamentos e os médicos podem prescrever. Os extratos artesanais que lá são vendidos, tanto artesanais como industriais, que lá são vendidos como suplemento alimentar, eles não podem ser prescritos por um médico, mas ele pode recomendar. Então, nesses estados americanos, o médico pode recomendar o tratamento para autismo. A gente não sabe exatamente qual é o mecanismo de ação, de por que a cannabis ajuda no autismo, mas é possível que tenha a ver com neurogênese. Então, esse vídeo mostra o que é neurogênese, os neurônios tentando fazer novas sinapses, além da modulação de neurotransmissores. Então, o CBD é anti-inflamatório, antineuroinflamatório, e no autismo você tem neuroinflamação.
você tem modulação de GABA e glutamato, você tem comorbidades no autismo que são tratadas também com produtos derivados de cannabis. Então, em relação à série de casos, a gente tem um relato de caso desses dois autores, de 2010, em que eles deram dronabinol, que é esse THC sintético, para uma criança de 6 anos, e ela teve melhora de irritabilidade, de letargia, das estereotipias, da hiperatividade, da linguagem. Em 2020 tem outro estudo de caso, um adolescente de 15 anos que usou um extrato 20:1, também com melhora de qualidade de vida, da irritabilidade, da ansiedade, do sono. E isso é um relato que vocês vão ver em todos os estudos, né? Você tem uma melhora em geral dessa parte comportamental. Outro estudo em 2017, aqui já são relatos de séries de casos. Você tem 15 casos que usaram, 4 casos usaram produtos com alto CBD, 2 casos usaram com alto THC e 15 casos usaram produtos 1:1. Também com melhora de uma série de sintomas. Em 2020 tem um relato de 20 casos em pacientes com epilepsia. Aqui eles tiveram melhora da epilepsia, redução de frequência de crises convulsivas, melhora de dor, as escalas de avaliação do cuidador, né? O cuidador dizendo que ficou mais fácil de cuidar da criança com autismo, redução de agressividade, tanto autoagressão como agressividade em relação a outras pessoas, e melhorar a comunicação. E isso aqui é importante porque não existe nenhuma medicação psiquiátrica que melhore a linguagem no autismo. E com o canabidiol você vê melhora da linguagem. 3 pacientes tiveram efeitos adversos leves e ninguém deixou de usar o produto por conta de efeito colateral. Então você vê que a tendência é que sempre haja pelo menos algum benefício. Esse estudo, esse relato de caso, tem aqui para eu ver também. Esse relato de caso, ele é interessante porque ele entra em detalhes, né, da melhora de como foi. Então, o paciente, ele tinha 9 anos de idade e era não verbal. Ele tinha explosões de agressividade, comportamento inapropriado, dificuldade na socialização, não conseguia comunicar as necessidades sobre o que ele precisava. E ele foi tratado com um produto com 20:1 de CBD e THC. Antes dele começar o tratamento, ele era muito agressivo, então ele era diabético, então ele tinha que tomar injeções de insulina e cada vez que tinham que dar injeção de insulina, ele batia, ele mordia, ele chutava, acabava se autoagredindo também, tinha ataques de raiva, brincava com as próprias fezes, ficava se balançando no chão, ou seja, ele tinha uma inserção social muito ruim. Tinha problema com insônia, demorava 4 horas para pegar no sono, dormia somente 4 a 5 horas no máximo durante a noite e acordava várias vezes, tinha que usar fralda por conta de incontinência urinária. Na escola, ele não conseguia seguir regras, não conseguia ter um desempenho acadêmico bom. Depois do tratamento, ele começou a dormir rápido, dormia em 10 a 15 minutos e conseguia dormir de 8 a 10 horas por noite, ou seja, teve uma melhora muito grande do sono. Parou de usar as fraldas, melhorou do humor, da concentração, da ansiedade, começou a pegar no lápis e conseguir aprender, conseguiu seguir instruções, melhorou as notas, começou a ter mais interação com os colegas, começou a conseguir ficar sentado 30 minutos para poder assistir a aula e aprender, passou a comer menos,
deixou de ter o comportamento de autoagressão, ou seja, mudou completamente, né? Os pais ficaram impressionados e não esperavam tamanha melhora. Aqui nessa tabela eles mostram como é que estava o comportamento antes do tratamento e como ficou depois do tratamento. Então, a hemoglobina glicada, que estava alta por conta da qualidade do que ele comia, por conta do uso de antipsicótico, estava mais alta, baixou, né? Baixou em 2 pontos percentuais. Então, melhorou do comportamento inapropriado, parou de brincar com as fezes, melhorou a comunicação verbal, melhorou o sono, melhorou a interação social. Ou seja, todas coisas que não acontecem, em geral, com o uso de antipsicóticos. Esse outro caso é interessante porque era um paciente que não tinha melhorado com o CBD, e aí eles associam terpenos. Então, eles colocam alfapineno, limoneno, linalol, beta-cariofileno e nerolidol. E depois que eles associam esses terpenos, essa criança começa a ter uma melhora. Então, isso mostra o poder que a cannabis tem. Também, né, quando o uso do produto é integral, com todos os componentes, né, os terpenos, os flavonoides, que também têm ação antioxidante e anti-inflamatória, como tudo isso também pode contribuir para a melhora. Falando contra o uso de produtos isolados, né, como o CBD isolado, que não vai ter nenhum terpeno. Daí a gente vai ter os estudos retrospectivos, né? Os estudos prospectivos são aqueles em que você faz a intervenção, dá um remédio e você acompanha ao longo do tempo. No estudo retrospectivo, você deu a intervenção lá atrás e você vai olhar o que aconteceu. Então, em geral, são estudos de prontuário para ver como é que o paciente evoluiu depois do que você fez lá atrás. Então, agora a gente vai mostrar esses estudos. Tem o estudo israelense, 2019, com esse produto que é 20:1. Todos esses estudos de Israel foram feitos com produto 20:1, ou seja, 20 miligramas, para cada 20 miligramas de CBD, você tem 1 miligrama de THC. Você tem 60 crianças nesse estudo, com idade média de 11 anos, e de eventos adversos, super poucos. Você tem alteração de sono, tem os pacientes que ou ficam sonolentos demais, ou reduzem a necessidade de sono, irritabilidade em alguns casos, perda de apetite, que é comum também com CBD, mas a grande maioria se beneficia. Então, você vai ter aí uns 10% de casos que tem algum efeito colateral, mas, em geral, de 70% a 80% dos casos, eles têm benefício. Nesse estudo, o que é interessante é que quando o paciente não conseguia dormir, tinha uma insônia mais grave, eles davam mais THC à noite, davam um produto 6:1. E uma criança teve um surto psicótico usando esse produto com mais THC. Ele teve que ser suspenso, deram um antipsicótico e a criança ficou bem. Mas isso é para alertar a gente para ter cuidado com doses maiores de THC. Nesse outro estudo, eles viram 32 pacientes, 25% usavam para epilepsia, 26% usavam para agressividade e 44% usavam para as duas coisas. Os produtos eram variados e de 22 pacientes, 20 melhoraram da epilepsia. E de 20 pacientes que tinham agressividade, 12 melhoraram da agressividade. Em relação a eventos adversos, alguns tiveram aumento de sintoma obsessivo, uns tiveram insônia e teve um caso de mania. Esse é um estudo brasileiro e o que eles fizeram? Deram vários tipos de óleo para os pacientes com autismo. Ali você tem as proporções dos óleos. Então, por exemplo, 8 usavam a proporção 4:1. Um tinha uma proporção 20:1. Então, você vê que são variados óleos, porque são de associações diferentes. E 18 começaram com óleo full spectrum. Full spectrum é quando é óleo integral, alto CBD até 0,3% de THC. E 3 tiveram que colocar mais THC. Daí eles
chegaram desse fluxograma, nessa diretriz de tratamento. Então, o que eles recomendam? Que você comece com o óleo full spectrum. Se você tem uma boa resposta, ótimo, você mantém na menor dose eficaz. Se você não tem uma boa resposta, você associa mais THC. Em geral, isso vai acontecer se você tem muita agressividade ou inapetência ou espasticidade, né? Então, essas 3 condições, em geral, você precisa de mais THC. Então, você segue esse fluxograma. Como sempre, começar com doses baixas e você vai subindo gradativamente. Esse outro estudo é um estudo na Turquia, parecido com o anterior, em que lá na Turquia eles não fornecem o produto, cada um comprava o seu produto, então também são produtos variados. Aqui eles viram 33 pacientes, dos quais 10 eram leves e 11 eram graves, o resto moderado. E a dose média usada ficou em 0,7 miligramas quilo dia. Se você for ver a média dos estudos, a dose fica em geral de 0,5 miligrama quilo dia até 3,5 miligrama quilo dia. É raro ter que dar doses maiores. Em média fica isso. Houve um caso de convulsão que piorou em um paciente e uma piorou de estereotipias. Esse outro estudo, também brasileiro, eles usaram o Nabix. O Nabix é um óleo que é 33:1, importado. Nesse estudo, os pacientes melhoraram nas habilidades de comunicação, na atenção, no aprendizado, no contato visual, na redução da agressividade e irritabilidade e melhorou, no geral, a qualidade de vida da família. Depois a gente vai ter os estudos prospectivos. Então, temos os estudos de Israel. Esse aqui é um dos maiores estudos, tem 188 pacientes, a idade média de 12 anos, também um extrato de 20:1. Os casos com insônia e agressividade, eles deram mais THC à noite. E os benefícios, né, os de sempre, qualidade de vida, humor, sono, concentração, agitação. E os efeitos adversos, poucos casos, né? Mas redução de apetite, boca seca, aumento de apetite, efeito psicoativo por conta do THC. Então, você vê que você tem uma maioria, né, que se beneficia de alguma coisa ou outra e uma minoria que tem efeitos adversos. E o estudo do Fleury Teixeira, que também é um estudo brasileiro, em que ele avaliou 18 pessoas. E também, a diferença desse é que eles usaram um óleo 75:1 em cápsula. Todos os outros são líquidos, esse é cápsula. E também tiveram benefício na maioria dos casos e alguns casos tiveram efeito adverso. Mas, no geral, você vê que a maioria se beneficia. Esse outro também de Israel, com o mesmo perfil, em que usaram óleo 20:1 e com melhora, né, da hiperatividade, do sono, da ansiedade, né, a melhora global de 74% e uma minoria de efeitos colaterais. Fora aquele caso de psicose, no estudo do Aran, e fora o caso que teve convulsão no estudo da Turquia, você vê que a maioria dos efeitos colaterais são brandos, né? Não existem muitos efeitos graves. E esse estudo aqui, ele foi ver, então, a melhora dos pacientes em relação aos comportamentos repetitivos. Então, eles viram 65 crianças de 5 a 12 anos, com idade média de 7 anos, e o estudo tinha começado com 85 casos, mas vários abandonaram e ficaram 65. Depois eles publicam outro estudo explicando esses abandonos, que eu vou mostrar mais para frente.
mas o abandono então ficou de 22%, que é um abandono alto, né? E houve, nesses casos, piora do funcionamento em 2 casos, agressividade em 3, dor abdominal em 1, ganho de peso em 1, e os pais dizendo que o tratamento não funcionou como a razão desse abandono. Todos receberam o mesmo óleo, né, 20:1. E aqui nessa tabela você tem as medicações que eles usavam. Então, 10 usavam medicação para dormir, 6 usavam estimulantes e 4 usavam antipsicóticos. Nesse outro estudo, ele vai ver a melhora nos sintomas sociais. Então, aqui é interessante porque uma das críticas que se faz aos estudos é que essa percentagem de melhora se baseia no relato dos pais, né? O que é que os pais acharam? E você não tinha quantificado com escalas essa melhora. Então, esse estudo, ele tenta aplicar escalas antes e depois do tratamento para ver se você consegue quantificar essa melhora. Eles aplicaram essa escala, que se chama Escala de Responsabilidade Social, e ela avalia o comportamento nos últimos 6 meses. Avalia itens em relação à atenção social, cognição social, comunicação social, motivação social. Nessa escala, uma pontuação de 60 a 75 dá um diagnóstico de TEA leve, e os pacientes graves vão receber uma pontuação de 75 ou mais. Os pacientes nesse estudo tinham uma média de 111 pontos, então eram pacientes graves, bem graves. Os scores nas escalas mudaram com o tratamento, com uma significância estatística de 0,038. Então, esse número de P, que é a significância estatística, significa que 0,38% dos casos, ou seja, 0,038% de chance de que esse resultado se dê ao acaso, né? Então, quando você considera o P menor que 0,05, você considera que o estudo é positivo, porque é menos de 0,5% de chance de que esse resultado se deva ao acaso. Quando eles fizeram uma regressão múltipla, eles viram que o fato do paciente responder não tinha a ver nem com a idade e nem com a dose de CBD usada. Dependia mais da gravidade, ou seja, quanto mais grave o paciente, maior a chance dele se beneficiar do tratamento com CBD. Então, você tem uma melhora tanto nessa escala de responsabilidade social, mas você teve também mudança na escala ADOS, que é uma escala de gravidade de autismo, e da Vineland. Não houve mudança da parte cognitiva, né? Então, isso, por um lado, é bom, porque uma das críticas que se faz é que o THC faz mal, que você não pode dar THC para criança porque vai, né, piorar a concentração, você vai piorar a cognição, né? E esses produtos 20:1 são bem seguros e você não teve piora de cognição nesse estudo. Outra crítica que se faz a esses estudos é que você não tem dados de segurança no uso laboratorial. Então, esse estudo aqui dosou várias enzimas e fizeram vários exames de sangue para ver se havia mudança antes e depois do tratamento. Também pacientes usando essa proporção 20:1. O que eles viram? Você teve redução de alguns parâmetros, por exemplo, o DHL diminuiu um pouquinho, o TSH diminuiu um pouquinho, o T4 livre aumentou, mas essas mudanças não foram clinicamente significativas. Então, não houve nenhum problema clínico por conta dessa alteração laboratorial. Nos pacientes que usaram doses maiores de CBD, em comparação com os que usaram doses menores de CBD, você teve um pouco de redução de proteínas plasmáticas e um pouco de redução de plaquetas também. Mas isso não teve
repercussão clínica também. Então, de qualquer maneira, é prudente que o médico acompanhe o paciente laboratorialmente, né, para ver se encontra algum problema. Em relação à redução de plaquetas, a gente sabe que o CBD, ele reduz a coagulação. Então, pacientes com doses altas, eles podem apresentar equimoses. Então, o paciente se bate e vai ficar com aquela mancha roxinha, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. E aí, finalmente, a gente chega nos estudos controlados, que seriam os estudos que têm uma evidência científica mais forte. O estudo de Aran, que foi o primeiro estudo duplo cego, é um estudo bem interessante, porque eles resolveram comparar pacientes usando um extrato full spectrum, 20:1, daí eles isolaram o CBD e o THC e fizeram a mesma proporção, 20:1, e compararam com placebo. A ideia deles era ver se havia diferença entre o integral e o CBD e o THC isolados, para ver o tal do efeito comitiva ou efeito entourage. O que eles viram? Que o extrato integral se diferenciou do placebo, e isso foi estatisticamente significativo, mas não houve diferença entre o integral e o de canabinoides puros. Aqui a gente tinha quase 50 pacientes em cada grupo, então é possível que com amostras maiores a gente conseguisse detectar essa diferença. Porque se vocês virem, você tem 49% de respondedores com extrato integral e 38% de respondedores com os canabinoides isolados. Então é possível que seja só uma questão de alcance estatístico pela amostra pequena. Ou seja, precisamos de mais estudos para responder essa questão. Do ponto de vista clínico, a gente acha que o efeito comitiva existe, a gente vê isso na prática, e acho que todas as pessoas que trabalham com cannabis têm essa percepção, né, de que faz diferença, sim, um extrato C integral. Aqui nessa tabela eles mostram, né, os itens que melhoraram em cada um dos grupos, e ali na última coluna o grau de significância estatística. Então, por exemplo, em relação à euforia, não houve diferença, né? 0,2 diz que não há diferença. Então, você não tem um risco maior de ter euforia, pelo menos nessa amostra. Enquanto que perda de peso, redução de apetite, cansaço, ansiedade, aqui houve diferença estatística quando você compara os três grupos. Claro que você vai ter efeito colateral sempre no grupo ativo e menos no placebo. E o segundo estudo duplo cego que a gente tem é o estudo do Estácio, que é lá da Paraíba, esse foi o doutorado dele. E o interessante desse estudo é que ele usou um óleo da Abrace. O óleo que ele tinha nessa época era um óleo com CBD THC 9:1, era o óleo laranja naquela época, que não é o que tem agora, né? E aí, como resultado, ele encontra... não coloquei. Mas o legal desse estudo é que ele teve resposta com microdoses. Então, enquanto esses estudos israelenses tiveram resposta com 2,5, 3,5 miligramas por quilo dia, aqui não chegou a 1 miligrama quilo dia, né? As doses eficazes foram muito menores, e isso fala a favor do efeito comitiva, né? Ou seja, quanto menor a proporção de CBD e THC, você vai ter efeito maior do que numa proporção maior. Em relação à adesão ao tratamento, né? Vocês lembram que aquele estudo teve 22% de abandono. E eles foram ver aqui, então, o que aconteceu. A expectativa dos pais era de que os pacientes fossem ficar mais calmos, dormindo melhor, melhorassem dos interesses e comportamentos restritivos, reduzissem a agressividade, reduzissem as crises de birra, reduzissem o comportamento de automutilação, melhorassem a atenção,
melhorasse o aprendizado, melhorasse o apetite e a comunicação. Essa aqui era a expectativa dos pacientes que aderiram ao tratamento. Então, eles comparam, né? O que é que os pais esperavam naquele grupo que se manteve até o final do estudo e o que é que os pais esperavam entre aqueles que abandonaram o estudo. Os pais dos pacientes que abandonaram o estudo colocaram como mais importante melhorar dos comportamentos restritos, né, e repetitivos, e a capacidade deles se acalmarem sozinhos. Então, é possível que, se você trabalhar a expectativa dos pais, né, ou seja, fazer psicoeducação, explicar para os pais o que é que o óleo faz, o que é que pode melhorar, o que é que não pode melhorar, você reduza o abandono do tratamento. Porque se você tem expectativas irrealistas, né, sobre o que pode acontecer de benefício, você vai se frustrar muito mais. Então, esse estudo mostra exatamente isso, né, como é importante você fazer a psicoeducação. O que eles queriam, né? Eles queriam que houvesse uma melhora nos sintomas nucleares do autismo, que é a melhora da linguagem e desses interesses repetitivos, e facilitar as atividades diárias, né? De dormir, tomar banho, se alimentar, estudar. Então, os pacientes que abandonaram, né, os pais que abandonaram o estudo disseram: o tratamento não funcionou. Essa foi a razão mais relatada. 41% dos casos disseram isso. Esses pacientes, eles abandonaram o estudo depois de 101 dias, ou seja, mais ou menos 3 meses, né? E a segunda razão para o abandono foi que houve uma piora do funcionamento. Em 2 casos, né? Comportamento agressivo em 3 casos, dor abdominal em um caso, ganho de peso em outro caso e problemas do sono. Aqui também é uma diferença que acontece quando você está na clínica do que quando você está no estudo. Quando você está no estudo clínico, você está preso a um protocolo e você não pode fazer mudança das regras. Quando você está na clínica, se o paciente diz, está aumentando de peso, aí você vai tentar entender o que está acontecendo, né? Você pode dizer, ele está tomando um antipsicótico, como a risperidona. A risperidona vai aumentar o nível plasmático por conta do uso do CBD, né? Por conta da inibição enzimática de citocromo P450. Então, isso pode ser que seja um efeito colateral do medicamento que ele usa e não do CBD em si. Você vai fazer os ajustes, né? E aí você deixa de perder esse paciente. Então, o problema dos estudos em relação à interpretação desses resultados é que isso poderia ser otimizado caso você estivesse lá na clínica, né, lidando no dia a dia com o seu paciente. E esses trabalhos, em geral, eles não têm um período de segmento muito frequente, né? Os pacientes são vistos uma vez a cada 3 meses. Então, você acaba perdendo também o paciente nesse período de tempo. Isso tudo é para dizer que, apesar das coisas ruins que podem acontecer com os produtos de cannabis, efeito colateral, né, sempre vai haver, a gente, na prática clínica, tem muito menos abandono de tratamento do que a gente vê nesses estudos. Outra causa que eu não coloquei aqui é a dificuldade de tomada, né? Então, se você tem um paciente que não tolera o óleo por conta do sabor, né? E o paciente é muito seletivo, o paciente autista é muito seletivo, então às vezes ele não se adapta a tomar um óleo. Você tem outras formas, você tem gominha, até supositório você tem outras maneiras de medicar o paciente. No estudo isso não acontece. Então houve também esses casos de abandono porque o paciente não aceitava usar o óleo. Em relação aos benefícios, os de sempre, né? Então, as mães relatam que houve melhora de ansiedade, ficou mais fácil lidar nas diferentes situações,
melhorou a participação na escola, o paciente começou a se autorregular de uma maneira melhor. 13 de 15 mães relataram melhora na capacidade de comunicação da criança e melhora nos sintomas nucleares do autismo. E aqui é onde a gente sempre insiste, né, que o CBD é a única droga que melhora sintomas nucleares, né? Os antipsicóticos não fazem isso, estimulantes não fazem isso, antidepressivos não fazem isso. Então, a melhora da comunicação social e da linguagem são coisas que a gente vê com o CBD e não vê com outros tratamentos. Aqui tem uma que fala, de repente ele começou a entender matemática, né? E como é que está meu tempo? Ah, tem tempo. Isso aqui é muito interessante, porque o CBD é usado para epilepsia, né? Na epilepsia, você tem uma descarga síncrona de impulsos elétricos que levam à convulsão. E você, com o CBD, você deixa que essas descargas não sejam mais síncronas, elas ficam assíncronas e o paciente fica melhor. Fazendo um paralelo, tem pacientes que dizem que quando eles estão com o CBD, isso parece que organiza o pensamento. Antes eles tinham muitos pensamentos que ele não conseguia nem entender nem organizar, e com o CBD isso fica organizado. Então, a capacidade cognitiva melhora muito, né, com o uso do CBD. Que outras melhoras em relação a benefícios? 5 mães relataram melhora nos hábitos alimentares. 2 relataram que houve abandono do estudo por conta de efeito colateral, e uma por conta de tomada, né? Dificuldade de tomada do óleo. E as mudanças positivas em relação às atividades diárias, ou seja, fica mais fácil de tomar banho, se vestir, escovar os dentes, e fica mais independente em relação ao passado. E as rotinas de sono também. Né, melhora facilidade de pegar no sono e não acordar tantas vezes à noite, estão entre os benefícios relatados por essas mães. Então, no geral, melhoraram de comportamentos desadaptados, não ficar irritado, não bater a porta, redução de fazer, né, barulho, melhorar a comunicação, participar mais facilmente das atividades diárias. Em relação a barreiras ao tratamento, o que a gente já comentou, dificuldade na tomada, alguns casos que pioraram de agressividade, dificuldade de seguir o protocolo da pesquisa, e ganho de peso também, ou perda de peso em alguns casos. Para concluir, o que a gente pode usar? Com base no que está publicado, a gente indica os produtos 20:1 ou 30:1, Full Spectrum. Os produtos Broad Spectrum, ou seja, são os extratos integrais, mas do qual se tirou o THC, a gente não tem estudo ainda. Podem ser usados? Pode, mas a gente não tem ainda informação sobre isso. Isolado, né, canabidiol isolado, também não tem estudo. Tem estudos em andamento, mas que ainda não foram concluídos. E CBG e CBN ainda também não temos estudos. Agora, na prática, a gente costuma usar, né? Por exemplo, CBN para um paciente que é mais agitado, que precisa ficar mais calmo, CBG num paciente que tem coisas inflamatórias associadas, ou que tem um déficit de atenção, que também pode melhorar com CBG. Em casos específicos, você pode usar mais THC,
mas sempre com cuidado por conta do risco de psicoatividade e, na pior das hipóteses, de precipitar um surto psicótico. Esses aqui são os meus contatos. Aqui tem o QR Code para quem quiser se associar à Ambicam, todos estão convidados. E eu acho que a gente pode ter um tempinho para perguntas, né? Se quiser chamar o Eduardo também para aproveitar, né? Já que, se ele estiver aí. Eduardo Favereta aí ou saiu? Acho que ele saiu, né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Boa tarde, doutora. Espetacular seus estudos, suas apresentações, viu? Gratidão. Que bom, obrigada. Eu sou a Fátima, de Palmas, Tocantins, sou professora de alunos com deficiência e autismo. E eu gostaria de saber da senhora se o nível de suporte dos autistas influencia nesses resultados desses estudos. Não sei se não foi apresentado ou se não tem nenhuma influência. Tá? Obrigada. O nível de suporte, a gente classifica com o nível de suporte 1, 2 e 3, e 3 é o mais grave. Num dos estudos a gente mostrou que a resposta foi melhor para os mais graves, ou seja, a idade não interferia e a dose de CBD usada também não interferia. O que mais interferiu no resultado foi a gravidade. Então, a gente acredita que paciente mais grave é aquele paciente mais inflamado, que tem mais comorbidade e que vai ter mais chance de se beneficiar do tratamento. Bem, como ninguém tem pergunta, eu tenho uma, né? Como que você coloca o uso do THC no paciente com autismo? Onde que ele entra? Em que momento do tratamento? Existe uma dose? Você pode elaborar um pouquinho sobre isso? Então, o THC ele já está contido em pequena quantidade no produto Full Spectrum, né? E a nossa regra é sempre começar com dose baixa e ir aumentando aos poucos. Se o paciente não responde ou agita, né, com essa proporção de 20 para 1, que pode acontecer, né? Vocês viram que ali em torno de 10% dos casos você tinha uma piora, tinha uma maior agressividade ou maior agitação. Nesse tipo de caso, você pode, em primeiro lugar, escalar a dose mais rapidamente, porque dessa maneira o CBD, que é mais ativador, vai dar espaço para o THC aumentar de dose e conseguir contrabalancear isso um pouquinho. Ou se mesmo assim você não tem melhora, você pode adicionar um produto separado de THC ao produto, reduzindo essa proporção. Entendeu? Então, se você tem um produto 20 para 1 e ele não responde, você pode tentar um 15 para 1 ou 10 para 1. E você pode fazer essa mudança de proporção adicionando um THC isolado. É uma das formas, para não ter que trocar o produto todo, por exemplo. Em geral, a gente deixa a dose maior de THC à noite, né? Por conta do sono. Olá, tudo bom? Oi. Adorei a palestra. Obrigada. Eu fui diagnosticado com Asperger no ano passado, que agora é autismo nível 1, e eu ia fazer uma pergunta que você até respondeu, que é sobre o pensamento. Realmente, a minha cabeça não para. É como se fosse uma ansiedade, mas não pensando em coisas do futuro. Eu tô sempre pensando. E eu faço leite integral com THC, mais ou menos 30 miligramas. E eu tomo... Eu continuo pensando, sem parar. Mas o pensamento ele é mais devagarinho. Muito bom. E... adorei a palestra. Muito bom. Obrigada por compartilhar o seu relato. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Eu cheguei um pouco atrasada, então não sei se você começou a falar alguma coisa sobre isso, mas se você puder reforçar, qual o principal discurso para convencer os pais? É possível fazer uma educação assim, com pessoas que não acreditam no tratamento com cannabis?
Olha, possível é. Eu não sei se você vai conseguir o convencimento, mas possível é. Quanto mais preconceituoso é o pai do paciente, mais difícil é você convencer ele, né? Porque o preconceito é uma ideia pré-concebida, então é difícil você mudar de posição. Então, acho que primeiro é você mostrar as evidências científicas. Segundo, se ele te procurou, é porque ele está procurando ajuda para alguma coisa. Se você já tentou tantas coisas que não deram certo, você vai dizer o que para ele, né? Do jeito que tá bom? Se você está achando a situação ok, tudo bem, você fica assim. Mas se ele te procurou, é porque não está ok. Então você acaba com o tempo mostrando evidências, tirando todas as dúvidas, mandando ele ler e depois te procurar. Você vai conseguindo fazer um convencimento aos poucos, né? Manda olhar nas redes, procurar grupos de pessoas que fazem tratamento, né? Para eles tirarem todas as dúvidas e os medos, porque eles têm medo, né? O discurso oficial de que THC frita neurônio é muito pesado, né? Então, assim, eles vão dar uma coisa para o filho que vai fritar o neurônio dele, né? Eu não daria nada para o meu filho que fosse fritar neurônio, né? Então, eu entendo esse medo dos pais, mas você tem que ir aos poucos desconstruindo essa ideia deles, se apoiando nas evidências que a gente tem. Ana, muito obrigado pela sua palestra, pela sua fala. Obrigada. Aí tem que